Olá, amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico. Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo onde nós vamos continuar aquele tema que começamos no vídeo passado, onde tratamos sobre o tema Identificando a Besta do Mar. E lá naquele tema, se você bem lembra, nós lá afirmamos que a besta do mar e o chifre pequeno é a mesma entidade, tá? É o mesmo sistema. E afirmamos, baseado nisso, que nós cremos que a besta do mar e o chifre pequeno representa o papado. Okay? É o papado. Não é o Império Romano passado, o Império Romano pagão, e nem vai ser um anticristo futuro. É o papado, o sistema papal, tá? Que teve seu período de domínio, recebeu uma ferida mortal e que vagarosamente está em processo de cura e que vai se curar em algum momento definitivamente. Vai receber todos os poderes que ela tinha no passado. Hoje nós queremos propor um outro tema. Como nós afirmamos que a besta do mar, o chifre pequeno, que é a mesma entidade, representa o sistema papal ou o papado, nosso tema de hoje é uma pergunta. O chifre pequeno é realmente o papado? Parte 1, tá? Vamos dividir em algumas partes esse vídeo aqui e vamos abordar diferentes aspectos ou características deste chifre pequeno e mostrar para você como nós chegamos a essa conclusão. Pois bem, eu quero mostrar para você o seguinte: o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, fique bem claro na leitura lá, se você fizer a leitura no capítulo 7, você perceberá que esse chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, ele cresceu na cabeça de qual animal? Foi do leão, do urso, do leopardo ou foi da cabeça do animal terrível espantoso? Fica claro pela leitura que foi da cabeça do animal terrível espantoso, porque lá fala do animal terrível espantoso que tinha 10 chifres e no meio dos 10 chifres levantou-se um pequeno e derrubou a 3. Então, o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, ele cresceu na cabeça do quarto animal. E o que representa esse quarto animal? Representa o Império Romano. Então, portanto, é necessário estudar mais atentamente esse animal, ok? Esse animal, para você chegar à conclusão que nós vamos apresentar para você aqui nesse vídeo e nos próximos. Então, veja a forma como Daniel descreve esse animal, os chifres e o chifre pequeno, nos versículos 7 e 8. Daniel capítulo 7, versículo 8, diz assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então, de acordo com esse texto, meus amigos, estes eram os primeiros 3 animais da visão de Daniel: leão com 2 asas, um urso com 3 costelas na boca e um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Contudo, a quarta besta, ela era tão incomum, tão diferente de qualquer coisa que ele já havia visto, que ele não conseguiu dar um nome a ela. Ele só pôde descrevê-la, chamou apenas de animal terrível, espantoso e sobremodo forte. Mas vamos chamá-lo aqui de dragão. Então, a forma poderosa desse animal torna-o justamente um símbolo adequado do Império Romano. Por isso que nós estamos interessados nos 10 chifres desse dragão, especialmente o seu chifre pequeno. Tá? Então, os 10 chifres, eles representam as tribos bárbaras que invadiram o Império Romano lá entre os anos de 300 e 500 depois de Cristo. E Daniel disse que o chifre pequeno
surgiria entre os 10, arrancando quantos? Arrancando 3 deles nesse processo de seu surgimento. Então, a descrição detalhada do chifre pequeno revela seu significado. Lá diz o versículo 24 e 25 seguinte do capítulo 7. Os 10 chifres da cabeça do dragão, tá? Correspondem a 10 reis. Veja só a interpretação. Correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, qual é a informação? Os 10 chifres estão na cabeça do dragão, ou seja, do animal terrível e espantoso. E no meio dos 10 chifres surge um pequeno. E diz assim que os 10 chifres que estão na cabeça do dragão correspondem ao quê? A 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Qual é o mesmo reino? Do Império Romano. Tá? E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3. Se levantará outro o quê? Outro pequeno. Né? E diz lá que ele abateria a 3 reis, ou a 3 chifres daqueles. Aí diz o versículo 25, o que ele ia fazer, o chifre pequeno? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, esses versos que nós lemos aqui, ele nos fornece 7 especificações do chifre pequeno que dizem respeito ao papado, ok? Nós vamos tirar aqui desses versos 7 especificações e nós vamos dividir nos próximos vídeos que nós vamos abordar aqui. Vamos ver aqui, dependendo do quanto minuto vai durar cada vídeo, pode ser no próximo a gente encerra ou pode ser mais 2 vídeos, mas vamos ver aqui. Pois é, de acordo com Daniel 7, 24 e 25, a gente pode tirar 7 características para você identificar quem é esse chifre pequeno e, sem sombra de dúvida, você vai chegar à conclusão de que representa o papado. Por exemplo, o primeiro, lá diz o seguinte, o verso 24 diz assim, eu vou ler tudo novamente, o verso 24 diz, os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro. Então veja, depois deles se levantará outro. Depois deles quem? Depois dos 10 chifres se levantará outro, que é o pequeno. Qual é a conclusão que a gente tira aqui baseado na história? Que as tribos bárbaras estavam bem estabelecidas no Império Romano na metade do 5º século, ou seja, do ano 401 a 500 depois de Cristo. Isso é bem claro, a história não nega. As tribos bárbaras estavam bem estabelecidas no Império Romano ali, do ano 401 a 500 depois de Cristo. O Império Romano Ocidental, ele caiu diante das tribos bárbaras exatamente no ano 476, quando foi deposto lá o último imperador romano chamado Rômulo Augusto. E aí o poder político do papado começou definitivamente em 538. E como nós vamos ver aí nos nossos próximos vídeos, tá? Em 538, vamos analisar mais decididamente essa data aí. Portanto, a gente pode chegar à conclusão seguinte, ó. O papado, ele se encaixa perfeitamente na profecia de Daniel, uma vez que depois deles, ou seja, após o estabelecimento das tribos bárbaras no Império Romano, se levantará outro reino, ou seja, se levantará outro reino. De fato, o papado, ele se ergueu poderoso com força política na Europa após a conquista do Império Romano pelas 10 tribos bárbaras. Isso é inegável. Por isso, a especificação do texto diz assim, ó, depois das tribos bárbaras estarem definitivamente estabelecidas, entre o ano 401 e 500, na verdade, depois deles, após o estabelecimento das tribos bárbaras no Império Romano, se levantou outro reino que foi o chifre pequeno. E aí foi quando o papado se ergueu com poderosa força política na Europa após a conquista do Império Romano pelas 10 tribos. Isso que eu estou afirmando. A outra característica que a gente pode tirar é o seguinte, ó, do capítulo
7, versículo 24, diz assim, ó, se levantará outro, qual será diferente dos primeiros. Será diferente dos primeiros. Veja só, o papado ele se diferencia dos 10 chifres em quê? O papado ele se diferencia dos 10 chifres porque ele detém tanto o poder religioso quanto o político. E as nações da Europa que não estiveram sob a jurisdição do clero eram organizações estritamente políticas. Tá ok? Estritamente políticas. Por isso, nesse sentido, diz que o chifre pequeno seria diferente dos primeiros, seria diferente dos 10. Por quê? Porque o papado ele se diferencia dos 10 chifres porque ele detém tanto o poder político quanto o poder religioso. Entendeu? Nesse ponto ele é diferente. Diferente das outras tribos bárbaras. Um outro ponto, diz que se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Esse é o último ponto desse vídeo de hoje. Então, todas as tribos bárbaras que venceram Roma, eles acabaram se convertendo ao cristianismo. Mas houve 3 delas, que foram os visigodos, os vândalos e os ostrogodos, que adotaram o arianismo. O que é o arianismo? Basicamente, eu posso dizer que o arianismo foi fundado por Ário, que ficaram conhecidos como os arianos. E o que eles pregavam e o que eles negavam? Eles negavam a plena igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, bem como a natureza divina do Filho e do Espírito Santo. Eles criam o seguinte, eles criam que Jesus é um ser criado e assim, por natureza, inferior a Deus, o Pai. E é justamente, a gente percebe hoje que os antitrinitarianos ainda são às vezes chamados de que? Arianos, porque eles negam a divindade do Filho. Eles negam dizendo que o Filho é inferior ao Pai. Tá? Então, lá diz que a profecia diz que o chifre pequeno, ao se levantar, abateria ou arrancaria 3 dos primeiros chifres. Porque justamente essas 3 tribos bárbaras, os visigodos, os vândalos e os ostrogodos, eles adotaram o arianismo, que era uma posição teológica sobre Cristo que foi condenada pelo concílio de Nicéia do ano 325, depois de Cristo, né? E por outros concílios subsequentes da igreja. Aí Clovis, o rei dos francos, ele venceu os visigodos em 508. Não confunda com 538, nós vamos analisar futuramente mais detidamente essa data. Então, o Clovis, que era rei dos francos, que era uma das tribos bárbaras, foi usada pelo papado para derrotar uma das tribos bárbaras. Ele venceu os visigodos em 508. A pedido, sabe de quem? Dos papas. O imperador romano Justiniano enviou seus exércitos para eliminar as 2 tribos heréticas. E os imperadores romanos Justiniano enviou seus exércitos para eliminar essas ditas tribos heréticas. Os vândalos desapareceram completamente no ano 534 e os ostrogodos foram extintos em 538. Tá? E em virtude disso, nós podemos afirmar que o papado eliminou essas tribos bárbaras usando outras tribos, né? Usando o imperador tal para tirar essas tribos do caminho deles. E quando essas tribos foram arrancadas, destruídas, extintas, eliminadas, o papado subiu com o poder exatamente lá no ano 538, com todo o poder, tá ok? Com todo o poder foram extintos. E justamente os ostrogodos foram a última tribo a ser eliminada no ano 538. E é quando o chifre pequeno sobe, o papado sobe, ascende ao poder por completo, detendo tanto o poder civil como o poder religioso dado por Justiniano. Ok? Amigos, para não ficar muito longo, nós encerramos por aqui, mas logo nós vamos estar postando outro vídeo a continuação. E para isso, eu encerro com aquela velha frase que nós sempre usamos aqui. O conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Te aguardo no nosso próximo vídeo e peço para você, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Valeu!